Olá, eu sou o Blitai e hoje nós vamos fazer uma ficha de Skyfall RPG. A gente tá na semana das fichas aí, então dá uma olhada no canal. A gente tá fazendo fichas atualizadas para 2025 de vários sistemas que já passaram pelo canal ou que eu tenho interesse, por assim dizer. E hoje chegou a vez dele, né? Skyfall RPG, RPGzinho aí de aventura de alta fantasia, um livro bem completo, tá? Um livro de mais de 500 páginas, muito completo, feito aí pelo mestre Pedroca, né, o Pedro Coimbra, que eu acompanho há muitos anos, né? Se você não sabe aí da história, ele foi um dos primeiros brasileiros, né, youtubers brasileiros dedicados aí a conteúdo de RPG de mesa, na época ensinando D&D, né? E aí ele foi trilhando o caminho dele, e agora tem o produto final, a obra dele, que é Skyfall RPG. Então, muito massa, encontrei ele na CCXP, foi muito bacana. E hoje nós vamos fazer aqui então uma ficha de Skyfall. Já deixa o like, já deixa aí o seu comentário se você quer ver mais coisas de Skyfall RPG por aqui, e me siga lá nas redes sociais, né, @blitai18 em todas elas. Maravilha? Se puder, clica no botão Seja Membro, vire membro aí do canal. Muito obrigado a todos os membros que continuam dando suporte aí para o canal sobreviver. Tudo bom? Vamos lá então fazer a nossa ficha, porque realmente o vídeo de ficha acaba sendo maior do que o costume. A gente tem aqui o livro base, né, de Skyfall RPG, que é o que você vai precisar para fazer a sua ficha. O Skyfall ele é muito legal, galera, porque ele tem várias possibilidades. O mundo, a possibilidade de combinações é quase infinita, porque realmente tem muita coisa e você pode criar o personagem mais doido possível aí que você quiser. Um vampiro sapo, você pode fazer cara, umas coisas muito loucas que dá pra fazer. Eu vou montar uma aqui hoje do meu jeito, inclusive usando, né, o vampiro que eu gosto muito, tá bom? E aí, se vocês quiserem saber mais coisas relacionadas aí a Skyfall, vocês podem comentar que eu trago aí um vídeo falando só sobre elas. Vamos lá, primeiro delas, a primeira coisa que você tem que fazer na hora da criação do personagem é escolher um legado, tá? O legado é tipo a sua raça. Foi muito interessante, inclusive, eles terem colocado esse nome, né? O nome é muito bom, legado, ele não fica com aquele estereótipo de raça e ainda você, né, culturalmente eu acho que fica mais adequado, não sei. O Skyfall, quando ele lançou, ele foi elogiado por muitos e criticado também por alguns, pela sua grande acessibilidade, né? Vocês vão ver que ele utiliza pronome neutro, ele tem várias coisas nesse sentido ali na própria ficha, né? Existe aqui a possibilidade de você pôr pronome e tudo mais. Assim, aqui ele fala jogador, né? Então, assim, eu não me incomodo com isso. Tem algumas pessoas que acabaram se incomodando, mas vai muito de cada um. Ainda assim, não tira o mérito, né, do RPG de ter tantas possibilidades assim. Então a gente tem um legado, como eu disse, que seriam como se fossem, né, as raças, e existem várias coisas interessantes. Por exemplo, tem o Anuro aí, que é o anfíbio que eu comentei com vocês, mas para título de ficha, né, tem vários, galera. São opções ali de mais de 10 legados que você pode escolher, mas aqui para nossa ficha eu vou pegar o Sanguiris, que são realmente esses vampiros, tá? É como se fossem vampiros ali, por assim dizer. Então você vai ver que ele traz aqui pra gente primeiro algumas informações sobre que tipo de legado é esse. Ele fala, né, que você se alimenta ali de sangue, mas que alguns preferem não fazer. E ele traz algumas características já do seu personagem. Ele fala aqui sobre as idades, então você pode ter até 200 anéis de idade. O deslocamento dele é de 9 metros 6 quadrados. Ele fala sobre a altura, né, que é uma altura mediana. E também você vai poder escolher um talento ali do seu legado, né, mais embaixo. E também tem a maldição, né? A gente vai falar de maldição depois. Mas basicamente é isso, você pode vir aqui e já preencher mais ou menos nesse sentido, né? Então, o legado do nosso personagem vai ser o Sanguiris. Vamos por aqui, Sanguiris. Deixa eu ver se eu escrevo certo. Acho que sim, escrevemos certo. E aí embaixo, logo embaixo, vem aqui a parte da melancolia. Melancolia é tipo algo que todos os legados carregam, né? É algo a mais que vem ali na raça deles. E você vai ver que a melancolia do Sanguiris é o sangue maldito. Ele basicamente dá alguns privilégios. Então, você tem resistência a dano ácido necrótico. Se você passar 1 minuto se alimentando de um humano, você consegue ali restauração menor, recuperando 5 pontos de vida temporário, que é bem legal, né? Faz todo sentido, mas causa uma penalidade na pessoa que você se alimentou. Então, lembrem-se disso, né? Aqui em melancolia, eu vou adicionar o sangue maldito para a gente lembrar que existe essa situação.
É muito divertido jogar com isso aqui, deve ser muito legal. Depois a gente tem a herança, né? A herança vem aqui embaixo, ó, a parte de herança, e todo legado ele traz 2 ou 3 heranças que você pode escolher, o que vai especificar, né? Vai afunilar ainda mais a sua ficha. Aqui no caso do Sangir, que é o que eu escolhi, né? Os vampirões, a gente tem 2 opções. A gente tem esse Bjorf e o Starrick. Não sei falar. Mas eu vou pegar aqui a herança Starrick, que eu achei mais legal. Basicamente a gente tem empresas maiores e tem essa habilidade aqui de super predador. Então a gente tem vantagem em todos os testes para interagir com criaturas que não estejam com todos os pontos de vida. Então pode ser bem interessante aí para negociar uma rendição, algo do tipo. Além disso, a gente vai ter Predador Calejado, né, que é uma habilidade realmente que permite a gente utilizar isso daqui, ó, finalizar a caçada. A gente vai gastar 1 de PE e para conseguir utilizar essa vantagem em todos os testes de ataque. Fica bem interessante, mas você precisa estar machucado para usar essa habilidade. Então, a partir do momento que você tomou um golpe, você já pode aí meio que utilizar. Então, eu vou colocar aqui a nossa herança, a herança Charlic, e vou lembrar, né, para lembrar que a gente tem isso daqui, eu vou colocar o finalizar caçada. Pronto, coloquei aqui que fica mais fácil, né? Então a gente tem essa herança e temos aí 2 habilidades vindas dessa herança, que foi o que nós comentamos. Para ficar mais organizadinho, né, vou deixar assim. Habilidades bem interessantes, inclusive. E depois a gente tem alguns talentos, tá? Teremos alguns talentos também. Um deles é o Força de Vontade. A gente se torna proficiente em uma proteção mental e uma física, algo que a gente pode escolher depois. A gente tem também Inventividade Acelerada, que faz com que a gente ganhe alguns bônus aqui, né? Menos 1 de ponto no final de habilidade. Enfim, tem uma série de habilidades. Você pode ver que só o legado, né, que seria a raça do seu personagem, ele já traz para o seu personagem uma série de opções, uma série de coisas que ele pode utilizar durante o gameplay em si. Então é bem interessante você parar para pensar nisso e analisar com calma o que você vai fazer. Aqui é só a título de exemplo, né? Então estou explicando para vocês como que vocês podem fazer por ali. Maravilha? Então é isso. Só para resumir. Enfim, e aí depois tem várias outras classes, como eu disse, se vocês quiserem, comenta aí que dá para eu fazer um vídeo só sobre essas raças e classes ali do Skyfall, até porque a gente tem esse lance aqui de maldições que são bem interessantes, né? Você pode pegar essa raça, esse legado e colocar uma maldição no seu personagem que vai trazer ainda mais opções para ele só nessa etapa, né, de decidir aí o legado. Depois disso a gente tem os antecedentes, né? Os antecedentes eles seriam tipo as origens. Então você pode escolher. Eu já dei uma olhada aqui, são vários, né? Tem várias e várias opções. Eu dei uma olhada aqui e vou escolher para o nosso Sangir o Cosmopolita, tá? Aqui basicamente ele vai falar que ele viveu sempre dentro da cidade. Você escolhe, né, vários idiomas aqui, tem proficiência em diplomacia e intuição. Então tem várias coisas interessantes. Eu vou pegar e já colocar aqui ó, um antecedente Cosmopolita. Já vou colocar que a gente tem proficiência em diplomacia, que é a habilidade aí que eu vou de fato escolher. Então a gente vem aqui e dá uma bela de uma riscada. Acho que eu escolhi uma cor ruim, né? Porque não dá pra ver direito. Deixa eu ver. Aí, vou pôr assim, que eu vou grifar. Pronto, diplomacia, pra gente saber que a gente tem bônus de proficiência em diplomacia. No caso, né, colocaria aqui em outros e já clicaria. E aí a gente tem idiomas aqui comum e mais 3, eu vou só copiar e colar, porque a gente não vai decidir, né, aqui eu acho que não faz sentido a gente ficar decidindo os idiomas por aqui, mas eu vou colocar para a gente lembrar que tem. E também tem a questão dos equipamentos, olha aí, equipamento inicial, a gente tem um ingresso para uma festa exclusiva, né, muito bom, um anel com insígnia de uma família importante e roupas chiques e uma quantidade aí de dinheiro relevante, né, que dá para a gente rolar. Então, na parte aqui dá pra gente organizar aqui no inventário, que seria o mais adequado, mas a título de exemplo, tá? Eu vou colocar aqui pra gente lembrar desse detalhe, tá bom? Vou colocar aqui e aí depois, né, organizaria bonitinho e tal. E aí tem ainda um evento marcante, a gente recebe um ponto de catarse, o que é interessante, né? A gente vem aqui, um ponto de catarse e já coloca um, porque nós já ganhamos. E também popularidade, que a gente consegue convencer com as pessoas. Então toda a cena de interação social, o primeiro sucesso já melhora a nossa situação com a pessoa, o que é bem interessante, né? Pode facilitar bastante aí a nossa vida. Maravilha? Então basicamente é isso aqui num primeiro
numa primeira olhada com relação à nossa o nosso antecedente. Depois a gente vem e escolhe as classes, tá? A classe aqui, o Skyfall ele divide de duas maneiras. Você tem essas classes, que é combatente, especialista e ocultista. Obviamente, o combatente mais voltado ali, óbvio, pro combate, utilizando arma, técnica e etc. O especialista, ele é aquele que tem um treinamento especial em alguma coisa, ele tem algumas habilidades únicas, e é o foco que a gente vai querer fazer para essa ficha. E o ocultista, que são os conjuradores de magia. Então primeiro você escolhe uma entre essas três. Depois, no nível 2, você tem um grande leque ali de opções, com mais de 10 opções também, de trilhas que você pode escolher para essas classes. E aí a coisa fica ainda mais interessante, tá? Então aqui, como eu falei, eu vou escolher para nossa ficha, no caso, o especialista, que ele já traz pra gente algumas coisas bem interessantes. Aí, pronto, já coloquei aqui para ficar mais fácil. A gente tá nível 1 com a classe especialista, é o que a gente escolhe, e aí ele traz pra gente algumas opções que são interessantes, né? Por exemplo, no nível 1, a gente tem um bônus de proficiência de mais 2, a gente vai ter o ataque especializado, especialidade e artimanhas, que aí cada classe vai ter a sua, né? Mas basicamente aí sim, né, você pode vir aqui na parte de habilidades e ir preenchendo, né? Então tem ataque especializado, tem especialidade, vamos pôr outro aqui, e também artimanhas. O Skyfall ele tem muita coisa relacionada, tá? A habilidade, a esse tipo de coisa. Então, cara, realmente a ficha ela tem que ser grande para aguentar, tá? E aí ele traz aqui já pra gente, como especialista, uma série de coisas. Então, ele traz aqui a vida, que é um D8 por nível. Ponto de vida no nível 1 vai ser 8 mais Constituição, a gente já vai distribuir os pontos. Ponto de vida acima do nível 1 tem a rolagem, né? Ponto de ênfase é 3 pontos por nível. A gente tem aqui algumas proficiências, né? Em armas simples, armaduras leves, etc. A gente vai ter mais uma opção aqui de idioma, né? Que a gente vai poder escolher. Então, a gente, só com o combo, né, de especialista e cosmopolita, a gente consegue saber vários idiomas dentro do jogo. Eu acho isso super legal, né? Ter um perito em línguas, uma parada assim, é bem massa. Perícia, a gente pode escolher 5 perícias e também pode trocar, né, uma perícia por uma proficiência. Enfim, ele traz aqui até mesmo os equipamentos iniciais que a gente precisa para começar a nossa aventura. Então, armadura de couro, 2 adagas, 4 armas simples, né? Bastante coisa que a gente pode escolher para o inventário. Aqui, como tipo assim, é só ler, não tem dificuldade, eu não vou passar por esse processo, colocando tudo isso na ficha em detalhes. O que a gente vai fazer de fato é aqui com relação aos pontos e distribuir as perícias, né? Isso realmente é bem importante. Aqui na perícia, se vocês deram uma olhada, a gente já tem diplomacia, então meio que a gente pode escolher agora outras, né? Eu vou escolher aqui para o nosso personagem furtividade, importante. Vou escolher intimidação, acho que faz sentido para um vampiro. Manipulação, com certeza. Malandragem e também percepção, já foi 1, 2, 3, 4, 5. Então é isso, a gente ganhou diplomacia, escolhemos mais 4 aqui, né? Por exemplo, perícias para a gente marcar, tá bom? Acho que era interessante a gente já fazer isso, né? Faz sentido aqui dentro da nossa lista de perícia. E aí, com relação aos atributos, ele traz algumas maneiras para a gente de fazer isso, tá? Ele tem primeiro, né, a rolagem de dados, que é uma que vocês sabem eu não curto muito de fazer. Ele tem, né, porque aí você ganha os pontos e distribui. Você tem aqui jogando em ordem, né, que você pode fazer uma escolha um pouco diferente. E você também tem essa questão aqui do valor e proteção. Então, assim, você pode escolher a maneira que você quer distribuir os pontos, sendo que o importante é que o seu grupo, ele... não, é alocando valores, né, o fixo aqui. Então, o importante é que o seu grupo esteja em consenso a forma que vai distribuir os pontos para ter um balanceamento justo. Aqui no nosso caso, a título de exemplo, né, a gente vai utilizar aqui os valores fixos. Então, você possui 6 valores fixos e deve distribuir como você quiser. Então a gente tem mais 3, mais 2, mais 1, mais 1, 0 e menos 1. A gente vai escolher um atributo por fim para distribuir em mais 1 e nenhum deles pode ter mais 3. A gente vai utilizar esse aqui que provavelmente é o mais simples, né, da distribuição, por assim dizer. Então, dando uma olhada aqui nos nossos, né, atributos, a gente tem força. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se vocês conseguem ver melhor. A gente vai ter força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Então vamos lá. Força vai ser o meu menos 1. Vou colocar aqui força
menos 1. Eu vou colocar destreza 3. Vou colocar constituição 1. Já que é interessante o vampiro ter constituição, né? Vou colocar int 1 também. Eu tenho um que é mais 2, né? Eu vou colocar sabedoria 2, só a título de exemplo, tá, galera? Pra gente distribuir os pontos aqui junto. E carisma, não, carisma eu vou colocar 2 e sabedoria eu vou deixar 0. De 2 para 0, tá? Mas a gente pode deixar 1 porque a gente tem um ponto para distribuir. E aí, para não ter uma penalidade forte aqui, né? A gente deixaria assim. Então tem 3, 1, 1, 0, menos 1 e 2. E aí aqui o sabedoria que era 0, eu coloquei 1, né? Porque ele permite que a gente escolha um atributo para aumentar um ponto. E aí eu escolhi o sabedoria, então. Tá? Ficou assim só a título de exemplo para vocês terem uma ideia ali e entenderem. E aí meio que tá já de caminho andado, porque os itens eles já são distribuídos quando a gente escolhe, né, ali a nossa classe. E agora é só realmente dar aqui os toques finais e fechar, né? Então escolher os idiomas ali em um ponto mais interessante, escolher uma habilidade específica e coisas do tipo. Vocês podem ver que a grande questão do Skyfall, né, o que eu queria ressaltar aqui com vocês, é que ele tem muita opção. Então não dá para você pegar e fazer uma ficha ali em 10 minutos. Você tem que realmente ler, escolher com cuidado o personagem que você quer, né, o que você acha interessante e tudo mais. Até porque depois no nível 2 entram aqui as trilhas, que abrem um leque de opções ainda maior para você escolher. Uma delas que eu achei mais interessante aqui que eu escolheria para o nosso personagem seria ou assassino, né? Acho que faz muito sentido com um vampiro sanguíneo, ou também aqui uma que eu achei muito legal, que é o do vendedor ambulante, que a gente pode lutar, literalmente tem uma trilha relacionada a tranqueiras, né, a tralhas que a gente tem e manipula elas. Então a gente preenche algumas coisas, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a nossa vida, que era 8, mais constituição, portanto aqui a nossa vida, né, ele vai ser 9. A gente tem aqui a questão da iniciativa, né, que ele fala que a nossa iniciativa ela vai ser um D20 mais destreza. No nosso caso, por ser especialista, a gente tem o nosso bônus de destreza que é 3, então aqui na iniciativa a gente vai ter o mais 3, e aí o resto é mais questão de preenchimento, né? Redução de dano vai ser de acordo se a nossa classe falar alguma coisa, no nosso que a gente escolheu não fala, ou do equipamento, né? Se ele der algum tipo de redução de dano, a gente não vai entrar em equipamentos aqui, mas são aqueles que a gente ganhou lá na escolha da nossa trilha. Da nossa classe, tá bom? E eu acho que é mais ou menos isso, tá? O que a gente tinha para falar em si é isso. Pontos de sombra é uma mecânica exclusiva de Skyfall, que tem a ver com quando seu personagem vai morrer e tal, você pode negociar a sua sombra, tem uma parada mais ou menos assim, que a gente também não vai entrar por aqui. Mas basicamente é isso, tá? Fechamos aí a nossa ficha, o resto é só ir preenchendo, né? Como a gente achar interessante, mas o grosso da ficha, que é o que eu sempre quero passar para vocês para não ter dúvida, tá aqui. Maravilha? Espero que vocês tenham curtido. Deixem um like, se inscrevam no canal, um abraço e tchau, valeu!